Estamos no ar, galerinha. Live Corintianos 07 começando, hoje com a presença da Evelyn Cristine e da Amanda Coive. Como você... É Coive ou é Coive? Tá mudo. Tá mudo o seu microfone, Amanda. Tá. Agora foi. Coive. É Coive, né? Coive. Tá, como vocês podem notar, nós estamos sem o Guilherme Moraes hoje, então a beleza de Guilherme Moraes, de sua voz e de sua aparência, não estará aqui conosco hoje, infelizmente. Teve um pequeno imprevisto. Semana que vem ele está de volta, desfilando todo o seu jornalismo e corintianismo aqui conosco. Queria já de antemão pedir desculpas por eventuais tosses. Estou com uma gripezinha chata faz algum tempo já, mas já estou me recuperando. Mas a tosse ainda ficou, né? Então, por favor, desconsiderem. Então, boa noite, meninas. A começar pela Evelyn. Como está? Como é que foi o Coringão? Fez passar raiva? Como é que foi o fim de semana? Diga lá. Evelyn? Travou? Boa Será? noite, gente. Bruno, Amanda, de estar participando da live aqui. Eu acho que travou. Agora tá voltou. Conseguindo ver certinho? Sim. Pode falar. Tudo certo? Acho que sim. Travou e voltou, agora travou de novo. Então, boa noite. Boa noite, Bruno. Ixi, acho que tá difícil. Sai e entra de novo para ver se melhora um pouquinho. Acontece, gente. Passa um minutinho. Ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Então, por favor, Amanda, faça as mesmas perguntas para a Evelyn. Como é que foi o fim de semana? Sábado, o Coringão, né? Corinthians e Grêmio no sábado. Diga lá suas considerações iniciais na live Corintianos. Então, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, eu fiquei bem feliz de você me chamar para participar. E, bom, quanto ao último jogo, gente, foi um sofrimento absurdo, assim, né? Eu não tenho nem palavras, porque realmente foi um dia que eu chorei. Deu tudo errado no meu dia e eu só esperava que o Corinthians me desse um pouco de felicidade. Mas a gente ficou num 0-0 e um puta 0-0 sofrido, né? Eu esperava que tivesse pelo menos saído um gol de pênalti para nós. Mas, infelizmente, não saiu, né, gente? A arbitragem, enfim, não vou entrar nesses méritos. E eu fiquei bastante triste, eu contava com a lei do ex, porém não rolou também, né? E é isso, cara. Assim, o que dizer sobre o próximo jogo, né? Quarta-feira a gente é corintiano, quem ama perdoa. Então eu tô super ansiosa pro jogo de quarta-feira de novo. Mas de início, quem ama perdoa é a frase do corintiano, né? Estaremos lá de novo. Agora voltou a Evelyn. Vamos ver agora. Dê boa noite e suas considerações iniciais, por favor, Bibida. Boa noite, gente. Vamos torcer. Boa noite, Bruno, Amanda, todo mundo que está assistindo. Agradecer o convite de vocês para estar participando da live. O Corinthians esse ano, a gente tá, né, faz mais passar raiva do que felicidade propriamente dita, apesar de ter os seus momentos. O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi triste. Foi como ir do céu ao inferno em 90 minutos, literalmente. Né? Porque o primeiro tempo foi aquela maravilha, o segundo tempo foi triste, doeu. E no jogo, mais um jogo daqueles de time apático, sem criar, chega pouco na área e quando chega não tem qualidade, nem Jô dá jeito.
Igual a Amanda comentou também sobre a arbitragem, que deu uma falhadinha, mas isso também não é muito... A gente não pode usar isso como algo para se apoiar, porque o time não está ajudando, né? E, enfim, é igual ela falou também, igual aquele cartaz que tem na arena. Eu disse que não viria, mas quem ama perdoa. Então, estamos todos aqui ansiosos pelo próximo jogo, torcendo por alguma melhora. Difícil essa melhora, viu? Eu só queria comentar rapidão em relação ao que a Evelyn falou. Tipo, não, pode prosseguir, deixa eu falar. Não, pode falar. Então, era em relação ao pênalti, né? Tipo, nessas horas eu fico me perguntando, cadê o esquema gambá? Não é? Todo mundo fala, né? Cadê o esquema gambá? A gente paga o juiz, mas a gente tá pagando o juiz errado, então, porque pelo amor de Deus, né? O Corinthians está numa crise tão grande que nem o pagamento do... Não, do eu juiz, acho que na verdade... Desculpa. Exatamente. A gente... Não, imagina. É que assim, a gente não sabe, né? Que se a gente paga o juiz, ou se a gente compra campeonato, ou se a gente compra paulistinha, ou se... A gente não sabe. É tanto dinheiro gasto. Mesmo que estamos quebrados. A gente... que não sobrou pro esquema H. E aí nem o pacto tá dando jeito, né? Tá bem nesse esquema mesmo, né? Tá bem nesse esquema. E fora as contratações de jogadores como... não dá para listar agora, porque senão a gente vai ficar 1h30 listando contratações erradas. E aí dá para ver, né? A gente está pagando o juiz de forma errada. Deve estar atrasando o pagamento, porque a situação não tá muito boa. E fora a quebra de critério, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas o VAR no Brasil, o critério é uma coisa que está bem confusa. Até escrevi esses dias que tá difícil para o torcedor entender ou abraçar o VAR no Brasil, justamente por causa do critério, né? De um lado tem um pênalti que acontece, do outro não tem nem a revisão do tal pênalti, não acham que valem a pena nem revisar. E lances semelhantes, né? Mas empate importante. Né? Eu fico pensando, se regra vale para um, tem que valer para todos, entendeu? Exatamente. Teoricamente. Sim. Mas falando... e muitas pessoas... Desculpa. Não, é que que muitas pessoas falam muito mal do VAR. Mas o problema não é o VAR. O problema são as pessoas que operam o VAR. E a nossa arbitragem brasileira é muito fraca. Então, fica complicado, né? Porque não é a máquina que é o problema. O problema é quem está operando a máquina, que é ruim e não sabe, né, agir. É isso. Já estamos contando aqui com a presença do público, né? A gente está com um bom público aqui já nos acompanhando. Vocês duas são famosas, hein? O pessoal tá pegando em peso aqui na live Corintianos. Mandaram já alguns comentários. O Evandro Carlos mandou, verdade, dá vontade de desligar a TV. Se fosse só a vontade de desligar a TV, tava bom, dá vontade de tacar fogo na televisão. A situação atual... Aquele vídeo que o cara dá um soco na televisão, assim, vocês viram? Sim. É isso. Aquele é o meu estado de espírito, sério. Sim. E, cara, assim, teve o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu só não faço que depois ia ser, além de ser um probleminha caro, né? Ainda... Exatamente, ia ficar sem a TV. Assim... Um baita. Eu estava assistindo o jogo, assisti um pouco e ouvi um outro pouco do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí o Corinthians vai e me abre 2-0 em cima do Atlético Mineiro, e eu estava numa felicidade naquela quarta noite, por causa daquele 2-0, numa paz, sabe? Quase fez o terceiro. Eu falei, hoje nada vai dar errado, hoje o Corinthians não vai estragar meu dia. O que acontece? O Corinthians não volta para o segundo tempo, não voltou para o segundo tempo daquele jogo ainda. Toma 4 gols, um deles foi anulado, graças a Deus, porque ia tomar gol do Hever. E aí o Corinthians estraga meu dia, né? Não voltou para o segundo tempo, foi um problema que a gente tem de falar também, que é o problema físico. E ali, sinceramente, estava assistindo no Note, eu cogitei muito
besuntar o lote de álcool e riscar um fósforo depois. Só que como é objeto de trabalho, a gente não pode fazer isso, né? E não é barato. Então, respirei 2 vezes, 3 vezes, falei, não, deixa. Próximo jogo, as coisas melhoram. Não melhoraram, mas a gente tá aí. Né? A gente tá nessa esperança. Não, e tem dias, né, que você não consegue ver o jogo pelo Premiere, porque você não tem o Premiere. Aí você tem que assistir o jogo por um site bem, assim, de uma qualidade não muito recomendada, vamos dizer assim. Aí, cara, fica travando toda hora. Você já tá nervoso com o jogo, você fica nervoso com o negócio travando também. Aí, quando termina, você pega o computador, assim, ó, só bate, né? Dá vontade de fazer isso, mas eu sigo a mesma linha que você. Também não posso fazer isso porque o computador é para trabalho. Se eu fizer isso, eu estaria totalmente ferrada. É assim, é que tem esse lance de estar travando, né? Por isso que eu assisti um pouco e ouvi outro pouco, porque começou a travar tanto. O Corinthians tomou o gol do Atlético Mineiro e começou a travar, e eu já tava puto. Aí eu falei, não, vou desistir, vou ouvir só pelo rádio mesmo. Se for para passar raiva, vai ser só pelo rádio. Mesma coisa no jogo contra o Grêmio. Né? Foi lá revisar, teve aquela revisão do lance, e eu ouvindo o jogo, eu falei, oh, meu Deus do céu. O que me tranquilizou no jogo do Grêmio é o quê? Que a gente jogando lá não leva muita sorte. Já começa daí. E aí, pênalti pro Grêmio. Quem vai cobrar? Diego Souza. Diego Souza contra o Cássio. Assim, então, não é? É desse jeito mesmo. Teve o boa noite do Emerson Santos aqui. O Evandro Carlos, vocês já perceberam que todo mundo que não é Corinthians é anti? Eu não sei se é muita teoria da conspiração por nossa parte isso, mas, assim, às vezes dá esse parecer mesmo. O que vocês acham? Todo mundo que não é Corinthians é anti, mas... Eu acho que um pouco é a mídia. Que coloca... Que é um pouco da mídia que coloca essa coisa do Corinthians ajudar, do Corinthians isso ou aquilo, e aí ou então enaltece demais as vitórias, conquistas. Os torcedores acabam ficando com raiva. E aí é onde cria esse ódio, assim, essa coisa toda que acaba virando o anti-corintianismo, né? É daí. É bem daí mesmo, né? Mas é uma coisa que eu tenho comentado bastante. Ultimamente as pessoas têm replicado muito comentário do Pedrinho e comentário do Ricardinho também, às vezes passa muito pela tela, que são dois comentaristas atualmente na mídia que, assim, melhor representa aquilo que é bom para um tipo de comentário para o público do esporte no geral, porque eles agregam. Mas, por outro lado, é um tipo de cobertura que parece que não dá tanta audiência, porque você não vê tanto investimento, você não vê tanto espaço para essas pessoas, e a nossa mídia esportiva está passando por uma crise, assim, pelo menos a meu ver, né? A gente vê muito debate raso, a gente vê muita teoria da conspiração, a gente vê jornalista dizendo que o Corinthians está sendo beneficiado por arbitragem, e isso já faz tempo. E é daí que vai alimentando esse ódio ao Corinthians, né, que outros torcedores têm. Essa teoria da conspiração de que o Corinthians é ajudado, enfim, sabe? Isso desde o estádio, que o estádio foi dado, e a gente está numa lama com esse estádio, né, endividado até o último, e o estádio foi dado. O Ricardo Rocha Infosato lembrou aqui, uma comissão divulgando nas redes sociais, Diego Souza é mais ídolo do Timão que o Luan. Já deu mais alegria aos corintianos que o Luan. O Luan acho que demanda um pouco de calma, né? É um assunto também bom para a gente já entrar, porque assim, ele tem todo o ritmo dele. Tá brava, né, no comentário. Exatamente. Tem torcedor que não aceita a comparação dele com o Danilo. O Danilo comentou sobre ele hoje, né, e o Danilo falou que tem que ter paciência com o Luan. E o Danilo foi um cara que foi muito criticado no início da caminhada dele no Corinthians. Eu critiquei bastante o Danilo. Hoje eu olho para trás, né, eu vejo o quanto que eu critiquei o Danilo naquele começo. Eu também. Não sei se... Eu acho que ele teve Heresia. Uma boa evolução agora. Mas eu também sempre não. Sempre que eu vi necessidade, vamos dizer assim, eu critiquei, e se eu ver necessidade, eu critico de novo. Só que eu acho assim, a gente tem que saber o momento de ponderar a crítica construtiva para um jogador
e você ficar, tipo, pesando na mente do cara, entendeu? Como se ele fosse culpado por todas as coisas, porque o futebol é coletivo, né? Tipo, a gente Sim. tem que imaginar que nunca o problema do desenvolvimento do time vai ser só de uma pessoa, assim, sabe? Eu acho que tem certas coisas que acaba sendo um pouco exagerado. E isso não só na questão de jogador, né? A cobertura, no geral, passa por isso também, né? A gente estava comentando disso da mídia. A mídia também colabora muito com o discurso inflamado contra jogador. E é outra coisa que não é o papel do jornalista, não é o papel do comentarista. Né? Ele está ali para comentar situações de jogo, assim como para reportar situações de jogo. Mas acaba que passam do ponto. O Luan é tão desculpa, muito no pé do Luan. Mas muito mesmo. E às vezes não só o torcedor. Torcedor a gente entende, porque o torcedor ele é passional. Né? O torcedor está ali na emoção. O jornalista tem que ser um pouco mais centrado. O comentarista é a mesma coisa. Ele tem que ser o fiel da balança. Né? Ele tem que estar ali no meio. Ele não tem que estar pendendo nem para um lado nem para o outro. E de modo que o Luan tem torcedor já. Mas, assim, parece que a gente chega a forçar, sabe? Sim. Tipo, isso é muito difícil você ser torcedor e você ser profissional, você manter a neutralidade. Na verdade, assim, às vezes é difícil você fazer com que as pessoas entendam isso, sabe? Sim. Exatamente. Hoje em dia, gente, tá complicado de você achar um jornalista. Tá complicado achar um jornalista que realmente fale imparcialmente. Você acha muito jornalista falando 80%, utilizando um pouco do clubismo e da narrativa da perseguição, narrativa da ajuda. É difícil você achar alguém que fale realmente do futebol em si e não tipo a passionalidade do torcedor. Eles não usam a razão. Muitas vezes eles usam a paixão do torcedor como a narrativa e toma isso como uma verdade. E aí coloca nos seus textos, e aí coloca tudo, e é o que acaba propagando, onde cria também a narrativa errada, como, por exemplo, o Luan. Sim, o Luan tá devendo bastante. Isso é um consenso com todo mundo, corintianos e não corintianos. Porém, cara, é complicado. Porque uns falam que o Luan tá jogando na posição dele, outros falam que o Luan tá, mas esse é o estilo dele. E realmente, o Luan não é aquele estilo Romero que vai dar carrinho na lateral do campo, né? Mas o Luan é que segura a bola, igual mesmo ele tem a comparação dele com o Danilo. Então eu penso assim, que um pouco de paciência não faz mal para ninguém. A gente tá em agosto, mas vai ver o tanto de tempo que a gente jogou futebol em si, a gente ficou parado muito tempo. As assistências legais. Então, acho que um pouco mais de calma. Desculpa. Imagina, pode falar. A lentidão tá demais, gente. Bom, é isso que eu tinha falado, assim, tipo, o Luan ainda tá ajudando, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar no pé do jogador até certo ponto, né? Até aquilo que é necessário e que é de obrigação e de direito da torcida de cobrar, sabe? Mas a partir do momento que os nossos comentários e a forma como a gente fica fixado no jogador, né? Porque hoje em dia na internet as pessoas, meu Deus, elas perdem a noção, assim, sabe? E isso acaba prejudicando também. Eu acho que não vale a pena, sabe? Tem outras formas da gente conseguir isso ou não, né? É uma cultura meio imediatista, né? O Thiago Nunes não era, se for parar para pensar, pelo Campeonato Paulista, que o Corinthians começou bem, depois daquela oscilada ficou mal, e aí né, chegou a ser finalista, quase venceu o título nos pênaltis, coisa que não era para ter acontecido pelo futebol que o Corinthians estava desenvolvendo no começo do campeonato, meio do campeonato, e que a gente não acreditava pós-parada para a pandemia que aconteceria. O Thiago Nunes ele está contestado. Tem torcedor que pede o Mano Menezes de volta pro cargo de técnico do Corinthians.
esse técnico já não serve porque ele seria aquele que daria o DNA ofensivo para o time e não está funcionando. Só que não é assim, né? Não é de um dia para outro que o time vai se tornar ofensivo. É uma coisa que eu estava até comentando esses dias. Não tem como o cara tornar o time ofensivo, nem do dia para a noite, ele tendo jogadores com características para isso. Quem dirá uma coxa de retalhos que é o Corinthians, né? Antigamente o Corinthians contratava com base no Cifute, com indicações de lá e indicações técnicas. Então, o Cifute falava, tá precisando disso, disso, disso. Apontava as carências, conversava com o treinador e falava, os melhores para essas posições são esses jogadores. Hoje em dia, não. Tá precisando de ponta, o técnico fala. O Cifute vai lá e indica uma série de pontas do presidente. Aí aparece no meio do caminho um Otero, por exemplo, que não é ponta, ele é meio que meia, e aí vira oportunidade de mercado. O Corinthians contrata por oportunidade de mercado ou para compor elenco. Só que não tem elenco para isso. Então, acho que a cobrança é bem disso que vocês falaram de dosar também, né? Tem toda uma contextualização. E tem todo um direcionamento que está errado nas cobranças do Corinthians, assim. E aí é isso que acontece. O Luan foi contratado, eu estou vendo pessoas falando de Luan na ponta, por exemplo. Não dá para você colocar o Luan na ponta e crer que ele vai ser um velocista pelos lados do campo, porque não é característico dele a corrida. Ele é mais cadência e tudo mais. A gente tem que entender essas cobranças. É igual a Evelyn falou, não vai ser um Romero. Ele não vai sair pelo campo todo brigando, dando carrinho. Pode falar. Você falou dessa questão de o elenco meio que tá bagunçado, né? Essa colcha de retalhos, como você usou a expressão. Tipo, se a gente vê, a gente não pode dizer que a gente tem um time titular oficial, porque olha quantas trocas, quantas mudanças a gente já teve no elenco, tipo, tanto de jogadores entrando e saindo, quanto dos jogadores dentro do campo. Tipo, todo jogo a gente tem alguma incerteza, assim, não só por questão de lesão ou de faltas, enfim, mas a gente não tem um time que seja ou um jogador, assim, mesmo com a vinda do jogo, claro que a gente melhorou muito ofensivamente, mas eu acho que às vezes falta, assim, tipo, pelo menos nessas posições mais carentes do elenco, digamos assim, aquele jogador que vai entrar e que você vai falar, não, esse cara vai fazer diferença no jogo. Às vezes a gente não tem isso, entendeu? Aí fica difícil. Exatamente. Pessoal, pode falar. Eu acho que assim, Mick, se a gente fosse, não necessariamente esse jogador, mas eu acho que um nome que a gente deveria, tipo, se espelhar para buscar seria, ao ver mais, talvez, urgente do que um ponta. Seria um Renan Augusto, sabe? Ou um Jadson no auge. Porque eu acho o nosso meio de campo muito sem criatividade, não tem aquela jogada que desencanta, aquela coisa de tipo, caramba, olha o passe que ele deu agora, isso é gênio, mestre, difícil de achar, entendeu? Então eu acho que mais urgente ainda do que um ponta que a gente precisa desesperadamente, eu acho que é um meio campo, aquele gênio clássico. Sim. E isso já me lembra do Cartola, né? Porque eu vi um tweet, tipo, quem foi que inventou aquele negócio de passes incompletos no Cartola, cara? E é muito isso, assim, porque daí, se você escala o meio-campo do Corinthians ainda, puta merda. No momento atual que a gente tá, entendeu? Pontuação, 0. O Cartola até desistiu, sinceramente, eu não tenho sorte nesse jogo, minhas análises parecem monstruosas pré-jogo, quando começa o jogo eu falo, já penso que não tenho tanta certeza, e aí tudo vai de mal a pior. Aí eu desisti, sinceramente, eu falei, isso não é pra mim mesmo. Tem a birra mesmo do Cartola. Não dá, não dá. Não, eu fiz 26 pontos, né, e eu tava assim, me achando. 26 pontos. Não, sinceramente. Que coisa. E eu concordo com a Evelyn. Acho que a gente precisa de ponta, mas a gente precisa de alguém pensador no meio de campo. E eu sou muito viúva do Renato Augusto. Eu sou, cara, assim, é um jogador que se eu pudesse buscar de palio lá na China, eu ia. Né? Colocava gasolina no palhão e ia buscar na China de palio para trazer. Viuvíssima.
Não é, porque o Renato Augusto é um jogador que deixou muita saudade, é um jogador que ele é até meio injusto as análises com ele. Passam muito do ponto com ele. Se você for para ver aquele Brasil e Bélgica, por exemplo, que ele faz um gol e acerta outra bola na trave, ou chuta para fora, eu não lembro especificamente, que seria o gol de empate, o Brasil poderia virar. Ele foi o que mais jogou. O Coutinho que menos jogou não é tão lembrado quanto ele naquele jogo como falha, assim. O brasileiro tem uma birra muito grande com ele, justamente porque o Tite o convocou algumas vezes, o Tite convoca a gente de confiança, né, e tudo mais. Eu traria de volta para ontem, independente da idade, sabe? Mas, enquanto isso, a gente vê quem cogitado. O Elias, por exemplo. O Elias foi cogitado e mas ele o Renato Augusto, ele é muito bola, cara. O Renato é demais. O Renato, olha... outros dois jogadores aqui, comentei do Otero, e aí o Emerson Santos fala, Otero e Casares no Corinthians. O Casares fez até uma brincadeira no Insta esses dias com um torcedor, que postou uma foto dele na Arena Corinthians jogando. O que prejudica o Casares é o entorno, né? Mas é um jogador que hoje agregaria muito ao time do Corinthians. Um que tá certo é o Otero. O Otero, o Gui Moraes me mandou aqui agora há pouco, o Corinthians fechou com ele. Minha única ressalva, assim, é uma contratação ok, o Otero, ao meu ver. Mas a minha única ressalva é o salário, que vai girar em torno de R$400 mil. Para o atual momento do Corinthians, um jogador ok não pode estar recebendo R$400 mil por mês, mas nem ferrando. Mas só se o cara fosse salvador da pátria para estar recebendo um negócio desse. E vai ser por empréstimo. Pode falar. O Corinthians, assim, não vai aceitar a negociação, tipo, comprando o cara sem forma, assim, entendeu? Eles estão querendo impor a redução do salário, né? O Otero não vai vir para cá ganhando a mesma coisa que ele ganha no momento. E eu acho que realmente isso é uma coisa que tem que pesar, cara, porque se já não é tudo aquilo que a gente espera, ainda gastar um baita dinheirão, assim, numa negociação mal pensada, que é coisa que acontece no Corinthians há muito tempo, sabe? Uma negociação mal planejada, enfim. O que você acha, Evelyn? Antes de eu complementar aqui, é a informação do Samir Carvalho, você divulgou no Portal UOL agora há pouco, e fechou por empréstimo e o salário de R$400 mil. Acho muito mesmo, né? Mas vamos ver o que dá. O que você acha, Evelyn? Eu acho que é um valor salarial extremamente alto também, porque não é uma contratação, tipo assim, como que eu posso dizer? Que a gente precisa agora, não é um cara que vai chegar e não é um cara que chegar e vai falar, não, beleza, agora eu resolvo tudo. Ainda mais também porque 400 mil é perto do teto salarial. Não me engano, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas acho que é 750 mil, 800 mil, alguma coisa assim. Então eu acho que é um valor muito, muito alto. E a gente realmente não tem grana para bancar isso agora. Mas, já que veio, né, vamos torcer para dar certo, como a gente sempre torce. Mas se der errado, a gente vai criticar também, como sempre. Sempre critico. Eu vou esperar um pouquinho, porque o Otero já quis muito no Corinthians, assim, tem um tempo, desde quando ele fazia aquelas cobranças impossíveis na Arena Corinthians, e o Cássio tinha que se desdobrar em 15 para pegar a bola, umas curvas de videogame, assim, o chute do cara. Mas na internet o comentário é que o Corinthians quer oficializar a posição de... É a primeira coisa que meu pai lembrou. As cobranças de falta, né? Nesse caso... O Corinthians isso é algo que a gente tem defasado, né? Sim. Exatamente. Esse é um ponto positivo. É o Luan que bate na bola, mas também tem bola parada, né? E talvez o Otero chegue para isso. Também pode ser. Esse é um ponto positivo do Otero, né? Mas o que pensar agora sobre essas negociações? É uma coisa bem... Posso falar, mano? A gente, cara, eu como torcedora do Corinthians, eu sinceramente não consigo me iludir muito com uma negociação assim. Porque às vezes a gente fica especulando e não dá certo, entende? E só que aí quando é uma coisa que não é, tipo,
algo que a gente quer muito e parece que dá certo, né? Então. O Corinthians contrariou sábios, né? Assim, tudo que a gente pensa na teoria no Corinthians acontece ao contrário. A piada na internet é que o Corinthians quer oficializar a posição de kicker no futebol, né? Que é aquele cara do futebol americano que entra em campo só para chutar a bola e tudo mais. Tinha o Sornosa ano passado, ano retrasado, e agora até meio Sornosa que fez alguns jogos bons até. E o Otero Não, acho até falando do salário, né? Vocês Sim. falaram do salário de quanto? 400 mil? 400 mil. Então, se a gente for parar para pensar que já tem jogador no elenco que ganha 300 mil a mais, 400 mil, e às vezes o jogador não faz nada dentro de campo, entendeu? Talvez seja uma questão pro outro jogador que está vindo ficar meio assim, né? É uma crise de elenco, de montagem de elenco tão grande que Otero nunca foi um jogador para mudar patamar de time algum. Mas ele pode até acabar mudando o patamar do time do Corinthians, tornando um pouco mais competitivo ou agregando em alguma coisa. Porque, igual eu estava falando, é um jogador que hoje em dia é ok. Ele está lá fora dos planos do Galo faz um bom tempo, foi emprestado umas 2 vezes já. Já dá até para ser considerado como um refúgio lá do Atlético Mineiro. Vindo para cá pode dar certo, como pode dar errado. Né? O Andrés bate muito nessa tecla. Quando dá certo, a gente é elogiado, que não sei o quê. Minha única ressalva agora de início é esse salário que eu abaixaria muito aí para poder contar com esse jogador. Principalmente se for um kicker. Né? Eu acho que não vai ser um kicker em campo, mas vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar de Otero aí no Corinthians. Ele estava com muita vontade de vir, porque lá ele não está tendo muita oportunidade mesmo, então ele estava com da muita forma vontade que está o elenco, qualquer peça que chegar que tenha pontos positivos pode agregar de alguma forma, porque a gente está só contando com a fé alvinegra ultimamente, né? Não, brincadeira, é que eu sou muito pessimista, sabe? Mas eu acho que sim, a gente pensa numa pessoa pessimista, brincadeira, gente, mas as coisas que evoluem a gente tem que analisar também, né? A gente tem que falar. Não dá. O Jefferson Pinheiro mandou um boa noite. Boa noite, Jefferson. Eu já sou mais cética. Não conta nem o pessimista, nem o otimista, né? Você já é cética. Eu sou cética. Eu só acredito quando rola, se dá certo. Senão, então eu prefiro nem acreditar mais nem de menos. Prefiro ficar ali no meio termo para não me surpreender negativamente. Às vezes, só positivamente. Assim, sabe? Aí acontecem umas decepções, né? Mas, tipo, pelo menos na hora do jogo, cara. Quando não tá na hora do jogo, aí eu descasco, assim. Quando eu fico muito puta, sabe? Muito chateada. Como até aconteceu recentemente. Aí a gente descasca, né? Mas pelo menos nos 90 minutos do jogo é apoiando até acabar. Sofrendo até o final. E, tipo, isso que é da hora, isso que é louco de ser corintiano, né? Porque a gente nunca duvida. A gente é a quarta força. E, assim, até uma coisa que aconteceu, que eu vi hoje, né, e vou aproveitar para comentar, eu vi o Neto falando, né, alguma chance do Corinthians, quem essa consciência acredita que o Corinthians pode conquistar alguma coisa no Brasileirão esse ano, assim, eu entendo o posicionamento dele, respeito, né, eu gosto muito do craque Neto, mas esse é um negócio que para mim não encaixa, assim, sabe, porque eu não consigo pensar assim, porque quantas vezes a gente já conquistou títulos importantes com todas as pessoas, né, vamos dizer, ou grande parte das pessoas desacreditando da capacidade do Corinthians, e cara, seja por milagre, seja lá, sabe Deus como, entendeu, que a gente consegue, só que eu não consigo desacreditar antes da coisa acontecer, entendeu? Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a gente tenha um elenco limitado, por mais que a gente tenha problemas com a diretoria, por mais que a gente tenha inúmeras divergências na torcida, assim, eu acho que a gente ainda tem chances e que arrumando esses pequenos problemas que a gente tem, é possível a gente ir conquistando os pontos no Brasileirão, sim. Tá só no começo, vamos contar que tá só no começo do campeonato, né? A gente já chegou levando porrada.
Mas tem muita água para rolar ainda, né? A gente já chegou, tipo, pelo amor de Deus. Eu adorei a gíria. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter é paciência com o Thiago Nunes, principalmente, né? Porque a gente sabe que não vai ser fácil, o elenco não é tão bom, tão vistoso assim. Então, uma coisa que principalmente a torcida tem que ter paciência, porque a mídia não tem. Então, a torcida tem que apoiar, a torcida tem que segurar, porque já disse que contratação não vai ter no ano. Então, assim, o Thiago vai ter que se virar com o que tem. Então, a gente, mais do que nunca, vai ter que se apoiar, porque senão... Você perguntou... Meu, é que as pessoas andam muito imediatistas, assim. Parece que tem uma parte da torcida que é muito resultadista, assim, meu. Mas é a cultura do nosso esporte. É meio que a cultura do nosso futebol. A gente analisa muito o resultado, mas a gente não analisa o trabalho ou como aquele resultado ele é alcançado ou não é alcançado. Porque é muito mais fácil você olhar o placar e você, a partir daquilo, você analisar só os números ali e falar foi 1-0, o Corinthians está perdendo tantos jogos e tal, e sem contextualizar o fazer análise. Pode falar? É tipo assim, perdeu, tem que tirar esse técnico. Não, assim, tô brincando não, gente, tô falando sério. Esse é o meu posicionamento, assim, porque eu concordo plenamente com o que ela falou, sabe? A gente tem que ter paciência. E eu não acho que o Thiago Nunes seja um técnico ruim, assim. Eu respeito a opinião de quem pensa o contrário. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele falou que o Thiago Nunes é muito juvenil. Eu falei, cara, eu não concordo, assim, tipo, o cara não tem que carregar o time nas costas, entendeu? É aquilo que eu havia falado antes. Eu acho que o futebol é coletivo. A gente nunca pode jogar a culpa nas costas de uma só pessoa. Claro que às vezes a balança vai pesar mais para um lado, só que há momentos, entendeu? Tipo, eu acho que não é o momento agora. Pô, o Corinthians perdeu, tem que tirar o técnico. Thiago Nunes isso, Thiago Nunes aquilo, sabe? Ai, porque esse técnico? Daí eu fico tipo, gente, dá uma segurada, né? Eu até comentei também esses dias. Sobre, assim, imagina se o Andrés demite o Tite logo após a gente ter sido eliminado para o Tolima. Quanto a história não poderia ter sido diferente, sabe? Então, eu acho que, às vezes, acreditar um pouco, por mais que pareça que o Senna não está indo para um caminho legal, eu acho que, sabe, dá o tempo dele implantar o trabalho dele, dá o tempo dele colocar a cara dele, entendeu? Se não der errado, beleza, mas pelo menos deu tempo, tentou. Eu acho isso muito mais válido do que esse imediatismo. Não, você tem X jogos para fazer dar certo, tchau, rua. Até porque não tem muito técnico bom no mercado também, né? Então. E outra que eu quero complementar essa fala também, tipo, a gente tem que pensar no momento, entendeu? Não é uma volta comum do futebol. As coisas não estão normalizadas, entendeu? E além dos problemas dentro de campo, a gente também tem os problemas extra-campo. E agora, esses problemas extra-campo incluem essas questões de Covid, de jogadores que testam positivo, né? E essa briga de ter que ficar fazendo os testes e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso acaba fazendo com que as coisas mudem de alguma forma, né? Com que haja uma certa dificuldade para ver um entrosamento no time, porque isso também influenciou na questão do nosso elenco, né? Tanto que a gente teve desfalques por conta de jogadores que estavam infectados. Travou. Problemas que agregam, eu vejo dessa forma, né? Penso assim, oi? Voltou. Pode seguir. Um segundo para mim voltar. Eu vejo que todas essas coisas acabam sendo problemas que impactam no desenvolvimento do time, sabe? Então, por exemplo, a gente voltou faz pouco tempo, né? Olha quanto tempo a gente ficou parado, mais de 100 dias aí por conta da pandemia, sem ter futebol, e agora as coisas voltam de uma forma muito bagunçada e a gente tem aí uma final bem rápida de campeonato paulista, e aí agora a gente engata no Brasileirão, só que vamos pensar que o campeonato acabou de começar, entendeu? E olha como foi o desenrolar das coisas, vamos dizer assim, até aqui, sabe?
Eu acho que é muito rápido para a gente pensar em atitudes tão... como que eu vou definir essa atitude, né? Se a gente tirasse o técnico, me digam aí o que pode definir essa atitude. Não tem outra palavra, gente. Drástica. Uma atitude emocionada, eu diria, tipo, sabe? Você ir muito pelo calor da emoção. Principalmente porque a gente não tem técnicos tão bons, né? O torcedor bate muito na tecla de Mano Menezes. Gente, não dá. Sinceramente, com todo respeito à história de Mano Menezes no Corinthians, com todo respeito à história de Carille no Corinthians. Não, gente, passado. Não é. Não dá. Sim, com todo cara. respeito à história do Elias. O Elias se ofereceu para jogar no Corinthians por 50 mil mensais. Só que, gente, de 50 e 50 ali de jogar com um jogador por gratidão no elenco, o time não fica competitivo, vai apanhar feio de outros times que tem jogadores comendo a bola por aí. O mal do Corinthians não é nem não ter dinheiro, é ter dinheiro e gastar mal, sabe? Isso do Otero mesmo a 400 mil reais mensais. Gente, não, se a gente fosse pela fiel gratidão... Se fosse pela fiel gratidão, a gente ainda ia ter Ralf, ainda ia ter o Sheik, a gente ainda ia ter o Danilo, a gente sabe? Não é assim, cara, o futebol evolui tanto para jogador quanto para técnico. E é isso. Então, eu não sou... Uma coisinha? Pode falar. Às vezes eu entro pro clubinho da fiel gratidão quando eu fico querendo o Romero de volta no elenco. Mas às vezes acontece, entendeu? Só que tem coisas que é passado. Tem uns que dói, assim, tem uns que você pensa, pô, cara, talvez essa pessoa... Quando surge papo de Rodriguinho no Corinthians de volta, eu fico pra morrer, gente, sério. Meu olho sangra assim, quando, sabe? Não, até mesmo o Romero. Sabe, as últimas atuações do Romero foram okzíssimas, assim, justamente porque ele já estava vendo que ele não ia ficar, a cotação do dólar muito alta. Enfim, passado, gente. Vamos tentar ver coisas melhores. Eu acho que a gente está tão mal acostumado com o elenco que a gente tem agora, que a gente fica sentindo saudade, assim, de coisas que, como você disse, eram ok, sabe? Mas às vezes faz falta uma coisa ok. Eu acho que tá faltando um ok no nosso elenco, hein? Um ok, tipo... O ok chegou agora ganhando 400 conto por mês, porque eu tô revoltado, não dá, 400 mil. Enfim, o presente tá rival aqui na live. Ok, caro, Guilherme, né? Ok, bem carinho. Guilherme Lesnock mandou, a Ive, eu amo. Eu e a Amanda, para ele, não existimos. Palavras... Desculpa, tá? Se eu tenho, né? Se eu tenho seguidores, tá? Fã clube. Além de ser santista, eu vou bloquear Guilherme Lesnock das lives do Corinthians. Ele que me chamou hoje cedo, se exibindo com o selo de super fã do Corinthians. Sensacional, Guilherme Lesnock, viu? Santista, fanzaço do Corinthians. Obrigado pela presença sempre. Pô, legal, obrigado. Ele é demais. Você falou que ama a Ive, né? Mas a gente agradece. Né? Assim, Guilherme Lesnock... Guilherme, sem palavras. Eu amo demais. Guilherme Lesnock, que tem o ótimo Santos Futebol Arte. Eu sei que aqui o público é corintiano, mas quem quiser acompanhar, toda terça-feira lá no canal da Deprima, às 8 horas. Ótimo demais mesmo. Eu assisto o Santos Futebol Arte toda semana e não tô nem aí. Quem quiser me xingar por isso, que xingue e vamos sair no tapa. Isabela Gomes, vocês viram um setorista do Corinthians caçar sua carteirinha de corintianismo, Bruno. O pior que é isso mesmo, né? É tanto fiscal de corintianismo na internet que às vezes você compartilha, porque o cara é amigo e tal, a gente compartilhando assim para agregar, né, um envolvimento ao programa do cara, aí você vai lá, comenta e tal, aí aparece alguém do nada e fala, mas você não é corintiano? Tipo, gente, não tô nem aí. Até palmeirense eu tava assistindo, questão de brincadeira, o programa é muito bom. Então assistam que é isso mesmo. Isabela Gomes aqui perguntou se vocês viram que... É mesmo, Guilherme competitíssimo. Não é? Ele é lindo.
A Isabela perguntando se vocês viram um setorista dizendo que pentearam o cabelo do Carille e entregaram pro Andrés dizendo que era o Thiago. Isso foi o que pegou essa semana, porque... Desculpa, mas eu me recuso a falar sobre esse setorista. Eu me recuso. Eu não vou citar nomes nem nada, eu vou ficar na minha. Mas, assim, serve para a gente tomar como base do comentário... Como a gente abriu a live. Não sei nomes, mas... assim... É bem para a gente... É bem validando aquilo que a gente começou falando aqui na live, né? Do jornalismo hoje em dia. Não é papel do cara fazer um tipo de comentário desse. Não é. Né? Ele tá lá para reportar e tudo mais, mas não é papel dele. Né? Mas é desse jeito. E aí faz esse tipo de piada, entra em confronto com a torcida, xinga, discute. Não é o papel. Eu tô com todo respeito, mas que comentário imbecil, né? Tipo... E não é a primeira dele, né? Não. Não é a Se primeira tratando dele, de Thiago não é Nunes, então... a segunda, não é a terceira, sabe? Aqui, continuando nossos comentários. Boa noite, meu nome é Lucas Silva, eu moro em Juazeiro, da Bahia, eu sou corintiano. É verdade que o Otero vai vir para o Corinthians, É verdade, sim. 400 mil por mês, não tô indignado. 400 mil. Gente, por favor. 400 mil reais no Otero, eu vou até o final da live. Olha que legal, tem gente lá da Bahia assistindo. Eu acho muito incrível isso. É bom pra gente conversar, o mesmo Lucas Silva disse que viu uma matéria do Corinthians que vão fazer uma troca para o Otero por mês. Não dá. Eu vi uma notícia que o Corinthians e o Santos vão trocar o Walter pelo Marinho. Não, isso não é notícia, isso não é matéria, isso foi levantado por um torcedor, uma sugestão, ele não, por uma brincadeira num dos fóruns do meu timão, ele falou, gente, e se tentasse uma troca Walter e Marinho? O Santos não estaria nem louco. Acho que o Santos não pode registrar jogador agora no momento, por enquanto, por causa de uma pendência com a FIFA. Tá para se resolver, mas ainda não pode. E troca Walter e Marinho. Marinho e o Soteldo são os dois principais lá do Santos. Não sai mais nem por dinheiro, irmão. O de Corinthians não tira de lá nem se oferecer 100 milhões de reais para o Santos. 100 milhões acho que sai sim, né? É exagero muito. Olha as ideias da galera, né? Tipo... Mas tudo bem que eles precisam de um goleiro, né? Então não seria tanto... Voltando um dinheirinho, até que não é tanto, né? Não é tão absurdo. Mas mesmo assim, é verdade que o Andrés vendeu a Arena Corinthians? Não é tão errado, eu concordo. Ele não vendeu a Arena Corinthians. Ele não vendeu a Arena. Gente, Arena não, name rights, pelo amor de Deus. Tá para vender o name rights. Já entrando nesse assunto, eu queria saber, antes de continuar aqui os comentários, tem bastante. Queria saber primeiro de você, Evelyn, o que você achou dessa história de name rights e se ainda já tá calejada com essa história ou ainda tem a fé de que vai sair esse name rights pela mão do Andrés há algum ano? Gente, desde 2011 a gente é iludido com essa história rights. A gente sofre com isso ano após ano, com essa ilusão de que vai entrar esses 400, 500 milhões e nunca entra. E é sempre furada, é sempre papo. Então, assim, eu vejo essa notícia, eu só passo. Eu nem leio, eu nem vejo nada, porque eu acho que eu só vou realmente dar valor ou acreditar ou ler alguma coisa quando o próprio perfil do Corinthians postar. Porque, de resto, eu só falo, beleza. É tipo Tevez no Corinthians. Tá de novo falando sobre isso? Beleza, não vai dar em nada, passa. Porque, pra mim, é papo. Andrés, acho que no comando do Andrés vai ser difícil a gente conseguir esse name rights. O que você acha, Amanda? Eu acho que concordo com o que ela falou. Tipo, esse tipo de notícia a gente já vê um histórico, né? De vezes que começam a falar isso e divulgar esse tipo de informação. E o próprio Andrés falou que não tem nada a ver isso, então que
Ele avisou, né, em nome do Corinthians, aviso que não tem nenhuma negociação concluída dos naming rights. O clube continua conversando com diversos interessados e espera ter em breve excelentes notícias para a torcida e os sócios. Isso ficou um pouco assim subentendido para mim, porque parece uma coisa que pode acontecer lá na frente, entendeu? Só que agora não, mas eu fico curiosa para saber, entendeu? Que esse tipo de negociação, esse tipo de coisa, né, relacionado ao nome, que, com empresa e tal, tipo, fica muito obscuro pra gente, né? Pelo menos agora. Então, não tem como a gente ter certeza se é uma coisa que vai acontecer ou não. Mas eu espero que não, viu? Assim, todo ano surge esse papo, principalmente quando o André está pressionado de alguma forma, e esse ano tem eleições. Há quem diga que em novembro pode sair. O Capelanes conversou com o dirigente falou, olha, tá só por Deus, mas pode sair em novembro. Eles deixam sempre em aberto, né? Eles deixam sempre em aberto, assim como você leu aí a mensagem do André. E pode não sair, quem sabe, talvez sim, talvez não. Gente, como que vai ser? Eu vi cada nome engraçado na tela do Twitter hoje que eu ficava tipo, cara, vocês estão num delírio coletivo, porque se um negócio desse acontece, não, né? A gente já tem problema demais. O torcedor corintiano não tem um dia de paz, né? Tipo, pelo amor de Deus. Todo dia é uma coisa diferente, vai dizer. E assim, seria muito bom se fosse 400 milhões de reais pelo naming rights. Seria, nossa senhora, espetacular mesmo. Só que o Corinthians teve período de Copa do Mundo, o Corinthians teve período de Olimpíadas, o Corinthians teve outros eventos de eliminatórias da seleção brasileira. A Arena Corinthians já esteve em muita vitrine. Hoje em dia, o Corinthians, o nome do Corinthians, é mais aliado em páginas policiais, e isso é muito negativo para uma empresa para vir se aliar, do que em páginas esportivas propriamente dito. O Corinthians sai toda semana um processo novo de jogador. O Corinthians sai toda semana um acordo novo com a Caixa, porque os valores não estão batendo, ou a dívida está aumentando, enfim. É só página financeira e página de justiça trabalhista ou justiça criminal, o que seja. 400 milhões não sai. Se o Andrés conseguir por 400 milhões de reais, olha, é para a gente aplaudir, porque vai ter sido um milagre. Né, vender a 400 milhões de reais. Porque o plano inicial acho que era 350, algo em torno disso, e até hoje não conseguiu. E aí, no meio de uma pandemia, mundo em crise financeiramente. Gente, que empresa que vai ser louca o suficiente para pagar, assinar um contrato, se empenhando a pagar 400 milhões de reais para o Corinthians? Claro que o valor não vai ser pago integralmente, né? Vai ter toda uma divisão, dependendo, sei lá, em 20 anos, por exemplo, que é a duração do contrato, eles pagam lá um determinado valor por ano. Mas 400 milhões de reais foi a coisa que eu mais estranhei. Não dá. O Neto falou que amanhã revela a empresa, que não sei o quê, porque foi ele que deu em primeira mão essa notícia de que o Corinthians vendeu o naming rights da Arena. Eu não creio, eu sou cético. Agora, se o Andrés, agora até entrando um pouco no bastidor político, se o Andrés conseguiu vender o name rights, quem ele indicar ou quem o grupo dele apoiar nas eleições em novembro, e se esse anúncio sair em novembro mesmo, já era. A gente vai ter de lidar aí por mais 3 anos com o Luiz da vida, ou com o Paulo Garcia, que são ali o grupo de pessoas que mais estão próximas do Andrés. Isso mais a oposição dói demais. Isso mais a oposição, cada semana lançando um candidato novo. O último foi o Ricardo Maritã. Quanto mais candidatos da oposição, menos chances será de ter uma renovação em si mesmo na diretoria do Corinthians, porque os votos vão ficar divididos, né? Não adianta e não adianta mesmo. Pode até falar que tem um plano melhor, que tem estratégia melhor, mas vão dividir os votos. E os votos das pessoas já estão definidos. Vai ser a mesma meta, né? Esse é o problema. Sim. Esse é o problema do país Brasil. Sim, é uma disputa que é muito grande. Né, cara? Tipo, aí não tem como a gente evoluir, sabe? Que acontece muito essa coisa do favoritismo, né? Tipo, e aí numa negociação como essa já tem nesse negócio de naming rights aí, já tem um gatilho, sabe? Para deixar ainda mais evidenciado esse favoritismo, né? E a gente vai ter aí mais uma gestão que, querendo ou não,
Você acha o quê? Você acha que vai para frente ou você acha que vai ser mais uma gestão que mais vai continuar se arrastando? Eu acho que vai continuar se arrastando. O Corinthians precisa de uma gestão que vise mais sanear os gastos, né, recuperar o dinheiro. Os candidatos de oposição têm batido muito nessa tecla, que tem um pouco mais de responsabilidade fiscal. O Corinthians precisa de alguém que tente arrumar o caixa, né? Exatamente, cara. Que isso é assim, é o que eu acho que é meio que um assunto, tipo, sabe, sem. Não vai chegar a lugar nenhum. Converso bastante com meu pai, Bri. Assim, a gente é unânime, né, na ideia de que o Corinthians precisa de alguém que feche a casinha, que cuide dos gastos, que cuide das dívidas disso, por mais que isso indique um time mediano para ruim, sabe? Que não vá disputar muitos títulos ou que vá disputar tipo uns 2, 3 anos meio de tabela, mas que arrume a casinha para que a gente consiga ter 3, 4, 5 anos de glórias com um time bom, com as contas armadas. Por mais que isso sacrifique muitas vezes a busca por títulos ou alguma coisa que nós estamos acostumados, né? Mas eu acho que a prioridade seria isso, arrumar os cofres, porque sem dinheiro não tem time, né? Então... Não dá, não arruma. Não... A gente não faz nada hoje em dia, né? Em capitalismo. Esses dias eu tava querendo tomar uma cerveja, né? E daí eu tava pensando nisso, tipo, cara, se eu quiser tomar uma cerveja, tem que ter dinheiro. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter dinheiro, né? Que coisa, é difícil ser feliz. Reflexiva para tomar uma cerveja. Gente, mas nossa, tem dias que, tipo, final do mês, assim, né? Não, que agora já começou. É difícil ser pobre, né? É isso. Exatamente. Eu não bebo bebida alcoólica, mas de vez em quando a gente quer comer uma pizza, a gente quer comer um lanche diferente, aí a gente vai conferir a conta e, né? Aí, Rude, me mandou R$15 de bônus, de cupom. Isso, de bônus. Bônus parece uma coisa tão antiga, né? Me mandou R$15 de cupom. O que adianta? Eu não tenho. Não, pedido mínimo 30. E aí você fica, irmão, não dá, pelo amor de Deus. É isso. O Edivaldo Borges mandou aqui boa noite e mandou o Dedé eu até aceitaria no Corinthians antes de ir pro Cruzeiro. Hoje em dia, sinceramente falando, eu prefiro o Avelar. Eu prefiro o Avelar lá, eu prefiro o Léo Santos, eu prefiro o Pedro Henrique que saiu. O Dedé não. Pelo amor de Deus, gente. Velharia, a gente tá passando longe. Sem contar que... Eu vi uma amiga que falou assim, o Corinthians não é asilo. Sabe, é um jogador que não viria... salário alto, não dá. Não viria para ganhar menos de 350 mil mensais. Gente, não adianta a gente falar aqui de responsabilidade fiscal e a gente querer esse tipo de jogador ganhando esse tipo de dinheiro. Sabe, o Jadson ia ser mantido no time, o torcedor fica puto até hoje do modo como o Jadson saiu. Esse jogo que passou, eu vi gente dizendo que... Então, esse jogo que passou, eu vi gente dizendo que o Jadson agregaria em campo. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, como é que é manter um jogador ganhando 350 mil reais para entrar só para bater um pênalti, por exemplo? Eu vi pós-derby isso, né? Podia ter mantido o Jadson para entrar pelo menos para bater o pênalti. Gente, 350 mil reais para você manter um jogador no elenco, para colocar ele no banco e falar, irmão, espera aí que quando chegar a hora dos pênaltis, você vai chamar a responsa para você. Meu, pelo amor, gente... Sabe? Eu entendo o raciocínio total. É que por assim, Milão eu treino os pênaltis e vou lá bater. Não tem problema nenhum, gente. Gente, me paga, é sério. Me paga 15 mil. Pode me pagar 15 mil, 5 mil que seja por mês. Só para cobrar pênalti, eu vou. Assumo a responsabilidade. Entendeu? A perna esquerda não tá tão boa para correr, mas para chutar a gente não tem. Nossa, 15 mil para mim já é o quê? Caramba, ia feliz já. É isso. Vou deixar de ser jornalista, eu vou ser batedora de pênalti. Gente, 350 mil reais, por favor.
Assim, tem gente que é pago para ir para assistir o jogo de perto, para reportar, para fazer essas coisas e não presta atenção no jogo, sabe? E é coisa de prestar atenção no jogo. O último jogo bom do Jadson e Ralf, por exemplo, no Corinthians, foi em 2018. E os caras me cobrando Jadson no elenco em agosto de 2020. Não dá. Wagner José mandou um oi. Eu respeito, porque eu tenho um amigo que pensa dessa forma, Eu falo da fiel gratidão. Não, exatamente. O meu amigo é fiel gratidão. Mas eu penso, cara, eu fico me perguntando, será que ele realmente quer isso mesmo? Ou será que ele só tá falando isso agora, assim, tipo... Ou é aquela questão que eu falei, né? A saudade, assim, né? Porque a gente tá vendo um elenco tão limitado que às vezes a gente se presta a esse papel, entendeu? De ficar, tipo, sentindo falta e tendo esses devaneios, né? Porque são devaneios com jogadores que já passaram pelo clube, tiveram seu momento e tal. Naquele momento, gratidão pelo que fizeram, mas é hora de seguir em frente, sabe? Segue o baile. Às vezes as pessoas também se apegam muito ao que o jogador já foi e já representou para o time. E aí eles ficam com essa ideia, e não prestam atenção na realidade, no que o jogador é hoje, entendeu? E isso muitas vezes é o que pesa na fiel gratidão, né? Que eu falo assim, num termo brincando, mas é isso que pesa muito, eu imagino, na cabeça deles, que fica fixada essa imagem, tipo, do Sheik fazendo 2 gols na final da Libertadores, Jadson dando passe decisivo, fazendo gol de falta, o Ralf muito, né? Sabe? Sem nunca ter tomado um vermelho. Então, eu acho que isso que fica na cabeça do torcedor e é o que ficam fazendo eles pedirem. Eu vejo muita gente, assim, naquela relação de amor e ódio, né? Tipo, tem torcedor, o Arana, por exemplo, tem torcedor que fala esse mercenário, e tem torcedor que morre de saudades. Assim, com o Carlos indo embora e o Sid Clay assumindo, por mais que ele tenha feito um jogo ok contra o Grêmio, saudades de Guilherme Arana mesmo. Eu sou a favor do Piton na lateral esquerda, não vai acontecer, né? Mas, enfim. O ponto positivo. Vou ficar minha cadeirinha de corintiana aqui também, porque coloquei o Arana no Cartola. Cadê o Arana no Cartola? O Arana tem tudo para ser o melhor lateral esquerdo do país. Né? Ele era em 2017, eu acho que ele vai continuar sendo. Guilherme Lesão que mandou, sou fã de vocês mesmo. Fã de mim você não é. Você mandou a Ivy, eu amo. Eu e a Amanda ficamos a ver navios aqui. Agora você mandou um Bruno, te amo. Uma par de risada. Pois eu não te amo mais. E desfaço completamente a propaganda que fiz ao seu programa aqui. Não assistam o Santos Futebol Arte. É isso. Por último, Jefferson Pinheiro Eu mantenho a propaganda, tá? Assista o Santos Futebol Arte, que o Guilherme é muito bom e competente. Vou mutar a Evelyn depois desse comentário. Enfim. Gente. Pode falar. Tem uma coisa, né, que eu quero muito falar. Quando a gente vai chegar nesse assunto, é porque a gente fala pra caramba, né? Falar de Corinthians é muito bom. Mas sobre o que você tinha me falado, Bruno. Sobre o quê? Pode puxar. Ai, gente, agora eu não sei como puxar. Bom, mas era pra gente falar sobre a questão de ser torcedor de fora do estado de São Paulo. Essa foi essa foi a premissa básica para convidar vocês, eu e o Guilherme Moraes, quando a gente idealizou esse programa, e aí a gente pensou, a gente tem que convidar torcedores e torcedoras que moram longe, para a gente saber qual é o tratamento que o clube dá, o que elas acham e tudo mais. E aí, em mente, vieram vocês duas, né, já logo de cara, e aí outras pessoas mais, só que essas outras pessoas a gente já tinha convidado, e aí, para não repetir tanto, convidados e tal, aí fechamos com vocês duas, né? Então, a começar por você, Amanda, você que é do Paraná, né, se eu não estiver enganado. E aí, como é que é acompanhar o Corinthians de longe,
né? Ao sul do país não é tão longe quanto algum torcedor do Nordeste, como o nosso colega aqui da Bahia, mas tem essa distância, né? Eu, por exemplo, estou a uma distância de uma lotação e um metrô da Arena Corinthians. Agora você que, quando está no Paraná, né, você comentou comigo que está aqui já faz um tempinho aqui em São Paulo, mas vai voltar para o Paraná. Como que é torcer de longe? São Paulo? Eu sou da Zona Norte, igual igual o Caio. Eu, Zona Norte? Exatamente. Que lugar da Zona Norte? Em que lugar da Zona Norte? Como é que é? Fala o endereço. Eu sou da Brasilândia. Brasilândia. Minha região é meu lugarzinho na Zona Norte. Perto de onde o Caio mora. Então, né? Assim, como que eu vou começar essa minha longa história de amor pelo Corinthians morando no Paraná? No início era muito difícil, né? Porque metade da minha família torce para o Atlético Paranaense, minha família por parte de mãe. Só que o meu pai, ele nasceu aqui em São Paulo. O meu pai, hoje em dia, ele é aquele torcedor mais cético, assim, sabe? Ele já não acompanha, ele já não liga tanto. E, na verdade, ele gosta de me zoar. Então, se ele me vê sofrendo, ou se ele me vê irritada, ele gosta de me irritar de verdade, sabe? E ele sempre foi... Antes ele era mais frenético, assim, tipo, acompanhava mais, torcia mais. Mas hoje em dia ele nem acompanha, nem liga tanto. Agora, os meus tios, cara, a maioria deles é corintiano, mas eu tenho tio São Paulino, tenho tio palmeirense, mas os meus 2 tios mais próximos, assim, que eu mais gostava, que sempre me trataram, enfim, questões familiares, né, que sempre vai ter isso, assim, para um torcedor de outro estado, sempre vai ter a influência familiar, nem sempre, na verdade, desculpe pelo equívoco, nem sempre, mas isso é um fator que influencia muito, assim, na preferência clubística quando torcedores de fora do estado de origem do clube optam por começar a torcer pelo clube, né? E isso pode vir desde criança, como foi no meu caso, por conta dessa influência dos meus tios e tal. E eu lembro que desde criança meu tio sempre assistia os jogos do Corinthians na casa dele, e quando eu tava lá eu assistia junto, então eu era pequenininha, eles me botavam lá no sofá para ficar vendo eles em pé na frente da televisão, e bem no fim eu só via meus tios de um lado pro outro, porque corintiano é assim, né? Tem que assistir o jogo em pé na frente da televisão, senão... E aí, quando sai um pênalti cego ele, era esse corintianismo que eu notava, né? Que eu via desde criança, apesar da minha família por parte de mãe, meus primos, ficar me enchendo de camisa do Atlético Paranaense e ficar tentando fazer a minha cabeça para eu torcer pro Atlético Paranaense. Só que o corintianismo cresceu cada vez mais dentro de mim, desde quando eu era criança, porque, por sorte, né, além dessa influência da figura paterna da minha família, né, por conta dos meus tios, por parte de pai, eu lembro que eu tive uma amiga também, que ela era muito próxima, quando eu ia na igreja, quando eu era criança, olha só, né, e essa amiga também era corintiana, então, tipo, esse amor ia crescendo cada vez mais, né, porque além de a gente observar que o Corinthians sempre foi um time de grandes glórias, o fato de ter tantos corintianos pelo Brasil e pelo mundo afora não é só pelo número de títulos e pelas glórias que a gente tem, mas é pela tradição do clube, né? Pelo que o clube representa na história, pelos feitos protagonizados pela torcida do Corinthians ao longo da história. E isso é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar e de falar, né? Não sei se a Evelyn sabe, mas o Bruno deve saber, eu estou desenvolvendo meu TCC agora, e eu escolhi como tema falar sobre a fiel torcida no Paraná, e basicamente tudo isso que eu estou mais ou menos fazendo um briefing aqui são coisas que eu observei ao longo da minha pesquisa, né, ao longo do desenvolvimento do trabalho, para entender quem são esses torcedores, e, enfim, influência familiar, paterna, né, e também os feitos protagonizados pelo clube ao longo da história, a tradição. E aí a gente entra naquela questão também de o Corinthians ser um time que chama muita atenção da mídia, né? E essa foi uma pergunta que eu fiz para a galera que eu entrevistei para minha pesquisa de campo, se as pessoas achavam que realmente é isso, né? Que todo mundo fala que o Corinthians é time de mídia, porque se você torce pro Corinthians, você baba ovo do eixo, porque é só time de Rio de Janeiro e de São Paulo, porque não sei o quê. E não é bem assim, entendeu? Tipo, além de todas essas coisas que eu falei,
também tem as questões culturais mesmo, porque o Paraná, por exemplo, é muito próximo de São Paulo, né? Então, tem gente que fala que é só porque antigamente as transmissões no norte do estado do Paraná elas vinham de São Paulo, então por isso tem muito corintiano. E na verdade não, são vários fatores que influenciam para isso. A torcida do Corinthians já chegou a ser maior que as torcidas locais no Paraná, só que a torcida do Atlético acabou crescendo bastante também, né, ao longo dos anos, se desenvolvendo, mas sempre teve e sempre vai ter muito corintiano no estado do Paraná, e é aquela história, aceita que dói menos, entendeu? Porque torcedor misto, não, eu tô falando do Paraná porque, né, é o meu local de fala, mas em todo lugar, torcedor misto sofre um baita preconceito e represálias, e muitas vezes a gente é silenciado como torcedor, a gente não pode se impor a nossa opinião, porque você torce para time do eixo, você não tem moral para falar, e não é bem assim que funciona, entendeu? Eu acho que antes da gente falar esse tipo de coisa para algum torcedor, você precisa pesquisar a história do esporte em todo o Brasil, e você vai ver que isso é um fenômeno que se repete em todos os estados. Não é só porque o Paraná é próximo de São Paulo e que a gente que é paranaense vai preferir torcer para um time maior, para um time com mais representatividade na mídia. Não é nada disso, entendeu? São vários outros... Quer dizer, pode ter pessoas que acabam indo por esse caminho, mas a verdade é que a grande maioria por questões relacionadas à história do esporte mesmo, ao desenvolvimento do clube, ao desenvolvimento da sua torcida ao longo da história. E por isso que essa coisa do preconceito contra torcedor misto é algo que a gente precisa desconstruir, sabe? É uma ideia que a gente precisa evidenciar antes de tentar desconstruir, na verdade, evidenciar, porque assim, pouco se fala nisso, né? A gente não vê esse tipo de discussão, a gente não vê esse tipo de análise, de olhar por parte dos veículos, da imprensa, no modo geral, assim, né? Por exemplo, várias das reportagens, dos documentários, das histórias que a gente vê, é sempre ressaltando essa parte, essa fiel torcida, né? Que como é e como sempre foi, mas aqui no estado de São Paulo, e cara, torcedor de outro estado, eu vou dizer para vocês, não tem diferença nenhuma, meu, não tem diferença nenhuma. Apesar da gente não morar no mesmo lugar onde tem a casa do time, né, o estádio, a gente sofre do mesmo jeito, a gente acompanha o time do mesmo jeito, e às vezes é muito mais difícil por questões de acesso. Meu, eu demorei anos para conseguir conhecer a Arena Corinthians. Eu fui conhecer a Arena Corinthians só em 2017 e era tipo o maior sonho da minha vida, sabe? Mas pensa eu, mulher, né, torcendo pro Corinthians e morando no Paraná, e minha família já tinha essa coisa de ser dividida, meus familiares por parte de mãe atleticanos e por parte de pai corintianos. Só que quando meu pai foi morar no Paraná, a minha família ficou por lá, entendeu? Meu pai, minha avó, meus tios, e tipo, eles não vinham mais com tanta frequência para São Paulo. Então, a primeira vez que eu vim para São Paulo para conhecer a No Corinthians, eu meti o louco, vim sozinha, vim curtir meu aniversário. Tipo, falei, vou. Meu pai ficou quase louco, falou, você não vai? Falei, eu vou. E assim, eu já tava de maior, lógico, né? Assim, apesar de parecer meio louca da cabeça, gente, mas tem que ter responsabilidade, né? Já era de maior e tal, e eu meti o louco dessa forma, assim, de falar, não, eu vou porque eu quero conhecer a Arena Corinthians, porque eu quero pisar em solo sagrado, porque eu quero ver meu time jogando. Tipo, a primeira vez que eu vi o Corinthians jogando em campo, que daí foi lá em Curitiba, foi lá no Couto Pereira, né, no estádio do Coxa. E, cara, eu vou resumir aqui porque eu tô falando demais já, mas se eu for contar isso, o dia que eu fui ver o Corinthians no Couto Pereira é outra história, e cada coisa bizarra que aconteceu, mas valeu a pena, assim, sabe? E, enfim, gente, eu tava falando de preconceito contra torcedor misto, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, como sociedade, como torcedores, como amantes do esporte, precisamos repensar, porque a gente já tá em 2020, sabe? Para ficar alimentando esse tipo de preconceito e esse tipo de linchamento virtual que ocorre muitas vezes, né? Você vê posts no Facebook, no Twitter, você vê gente comentando tweet de torcedor de fora, assim, tipo, às vezes tem gente que vai no seu perfil, vê lá, você mora em Curitiba ou você mora em qualquer outro lugar que não seja São Paulo, e aí a galera já começa, mora em tal lugar, não tem moral para falar, né?
Até teve um movimento que surgiu, começou no Nordeste, falando mal dos torcedores mistos, né? Que era a vergonha do Nordeste. Tipo, cara, por que você vai ser a vergonha do lugar onde você mora por você torcer para um time de fora? E as pessoas que torcem... E a gente, eu também, e todo mundo não, mentira, grande parte das pessoas que acompanham a Champions e que sofre aí, que torce pra caramba pros times de fora. E aí, a mesma coisa, entendeu? Tipo, enfim, eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, desculpa ficar... Pode ficar tranquila, o espaço é seu, pode falar aí à vontade sobre as mágoas e ressentimentos e as dificuldades, né? Porque para quem é mais de pertinho, não sofre Sim. tanto isso, né? Você comentou do TCC, meu querido amigo Guilherme Moraes, o colírio daqui do Corinthians, o TCC dele, assim, de forma brilhante, ele falou sobre o marketing na reconstrução do Corinthians após o rebaixamento. E, assim, é um primor o trabalho do Guilherme Moraes. Nossa, eu quero ler. Deve ser mesmo. Eu tive a honra de acompanhar, assim, desde o início o trabalho, ver pronto, assim, ver nascer, assistir a apresentação. Enfim, é um trabalho primoroso mesmo. O meu TCC foi sobre o rap, né? Era outra escolha que eu tinha. Assim, e aí era outra coisa que me acompanhou bastante através da vida. E aí, como era de comunicação, fiz sobre o rap, mas enfim. Algum dia eu piratei o TCC do Guilherme Moraes, que eu tenho as cópias todas ainda guardadas, e ele não precisa estar sabendo. Ele é famoso, mas... Vai que eu cito alguma parte do TCC dele até como referência do meu, né? Porque é sempre bom a gente acrescentar novas ideias ao longo do trabalho e coisas que agreguem, assim, a tua pesquisa científica, né? Sim. TCC é muito difícil de fazer, gente, mas tem uma frase que os meus professores falaram no início e que me ajudou muito, assim, que é a gente se apoiar sobre os ombros de gigantes. Tipo, você não vai começar algo, assim, totalmente inusitado, uma ideia que surgiu do nada, extremamente mirabolante, tipo Newton inventando alguma coisa, entendeu? Só que a partir da pesquisa de outras pessoas, a partir da análise, enfim, e de várias questões ali dentro da pesquisa científica, você vai desenvolver a tua ideia, né? Como que eu posso dizer? Você vai desenvolver a tua pesquisa, né? Tipo, vai ser uma coisa diferente, mas que vai agregar tanto para a tua área, que no meu caso é o jornalismo, e especificamente no meu caso, o jornalismo esportivo, né? É porque eu não posso ficar dando muitos... Até posso ficar dando vários spoilers do meu trabalho, eu já estou fazendo um treinamento na minha banca de TCC aqui, para eu defender o meu TCC. É isso, é exatamente isso. E referência de Gui Moraes é sempre uma referência muito boa na vida, não só profissionalmente. E aí, Evelyn, quais são as dificuldades, quais são os ressentimentos, não só com o tratamento de outros torcedores, quanto do próprio Corinthians, com você que é uma torcedora, você é de Suzano, se eu não me engano, né? Mas como é que essa distância, como é que é essa torcida à distância aí no Coringão? Um pouquinho mais perto do que a Amanda, mas só que mesmo assim, longe, né? Então, na verdade não é Suzano, é longe do que Suzano, porque eu tô a quase 700 quilômetros de São Paulo, da capital. Então, mesmo saindo dentro de São Paulo, é muito longe. E a primeira vez que eu fui no estádio ver o Corinthians foi aqui no interior, que foi em Mirassol, que eu assisti em 2011, perdão. 2011. Tava toda aqui a Corinthians, ia ver Ronaldo em campo, e que não sei o quê, no jogo. Mas beleza, paciência. Mas naquele jogo teve de tudo. Teve a gente abrindo o placar, teve nada, teve explosão que teve 2 gols do Bruno César indo do banco, vendo o jogo, chuva, enfim. Foi realmente para lavar a alma, vi de tudo em um jogo pra só. Você... Mas foi muito bom. E depois daquele jogo, eu só fui ver de novo o Corinthians no estádio em 2017, que foi a primeira que eu fui para o Corinthians também. E foi justo no finalzinho do ano, porque eu e um meu, na verdade esse meu amigo, ele
ele faz excursões, praia, sabe, esse tipo de coisa. E aí eu dei a ideia para ele de fazer uma excursão para a Arena Corinthians, para conhecer, porque a gente aqui do interior é muito difícil ir só para ver o jogo. E é caro. Então, aí eu falei com ele, ele topou, a gente montou uma excursão, lotamos um ônibus de 2 andares e foi a realização de um sonho, sabe? Foi aquele Corinthians e Vasco, aquele gol polêmico do Jô, sofrido, mas, cara, é surreal, porque você ter junto de você 46 mil pessoas gritando ao mesmo tempo, eu acho que para quem ama futebol tem que ir no estádio ao menos uma vez, né? Que é uma experiência única, uma coisa que você nunca esquece. Nunca esquece. Fica gravado assim. Se você fechar o olho, você consegue lembrar de todas as sensações. É um negócio que não passa. E aí, depois disso, eu fui mais 2 vezes. Eu fui de novo no outro Corinthians e Vasco. Eu fui em outro, a gente estava naquele perrengue também contra o rebaixamento. E aí aquele gol de pênalti do Vital, então, tipo, também foi para lavar a alma. E antes disso, também em 2018, eu fui contra o Galo no aniversário do que foi aquele 0-0. Então, assim, tô invicta, tá, em todos os jogos do Corinthians. Mas é complicado, porque, assim, às vezes que eu fui, só uma vez eu tava em São Paulo, que eu fiquei na casa da Dominique, que eu não sei se a Amanda conhece, mas o Bruno conhece bem. Fiquei na casa dela, fui passar uns dias lá, e aí a gente foi pro estádio, ela me levou. Mas fora isso, eu fui de excursão as 2 vezes. Exatamente. As 2 outras vezes eu fui de excursão, e a excursão era assim, 8 horas de viagem de ônibus. Então, imagina, 8 horas para ir, aí você vai ver o jogo, logo após o jogo você já volta. Então, tipo, é bem desgastante. É cansativo, mas vale muito a pena, sabe? Eu faria quantas vezes fossem necessárias de novo. Mas, assim, agora, deixando essa parte um pouco de lado, eu já... Não vou dizer preconceito, porque isso não seria um preconceito ao meu ver, mas, assim... Já ouvi muita coisa de gente que mora perto, que vai em estádio sempre, falando que eu não podia dar palpite, porque eu não conhecia a caminhada, porque eu não fazia muito pelo Corinthians, que eu já fui chamada muitas vezes de torcedora de sofá, muitas vezes, mas eu sempre faço o que eu posso, entendeu? Se eu puder, eu vou. Com toda certeza. Mas não é fácil, gente. Não é fácil porque, sabe, é um gasto muito grande também, não só de tempo, mas de grana. Então... Mas, assim, já teve época que esse negócio de ser chamada de torcedora de sofá ou de que eu não entendo a caminhada ficava... Porque aí, depois de um tempo eu comecei, cara, por que eu me importo com isso? Eu sei do meu sentimento pelo Corinthians. Eu sei o que eu faço pelo Corinthians daqui onde eu moro. Sabe? Porque quantas e quantas pessoas me param, tipo, me cumprimentam na rua, e aí, corintiana? E aí, como que vai o Corinthians? As pessoas me param na rua para conversar sobre o Corinthians. Então, tipo assim, eu acho que isso também tem o seu... Sabe? Você não precisa necessariamente estar no estádio para estar exibindo o seu amor pelo Corinthians, para estar exalando o seu amor pelo Corinthians. Não só em redes sociais também, mas no dia a dia, tipo, esses... falando sobre as pessoas me pararem na rua para conversar sobre o Corinthians, entendeu? É um negócio que eu acho que é muito gratificante. As pessoas sabem o que você acha. Você viu o que aconteceu? Qual que é a sua opinião? Então, tipo assim, eu acho que também é, de certa forma, uma caminhada. Entendeu? Porque você tá ali levando o seu corintianismo, não só, tipo, deixando ali. Entendeu? Você leva para fora, você conversa com outras pessoas, tipo, mostra algo que uma outra pessoa, por exemplo, não teria enxergado. Aí você tem aquele debate bacana. Então, assim,
Eu acho que muitas vezes não é só estádio que define. Não, muitas vezes não. Definitivamente não é só ida em estádio que define torcedor. Porque quantos e quantos e quantos torcedores vocês frequentam? A Amanda já frequentou, o Bruno acho que é mais... que com certeza foi mais vezes que a gente. Mas em quantos jogos você não tá lá gritando, acabando com a tua voz, tá vendo o geral do teu lado gritando também com você... E aí você olha para trás e tem meia dúzia de gente, ou tipo, um grupo de gente de braço cruzado com a boca fechada. Entendeu? Então, assim, quem que tá mais aplicando o corintianismo? Eu aqui no meu interior, a 100 quilômetros da capital, mas que o pessoal me para na rua para conversar sobre o Corinthians, pedir a minha opinião sobre o Corinthians, ou aquele fulano que vai todo santo jogo na arena, mas que chega de braço cruzado sem cantar, sem empurrar o time? Entendeu? Então, eu acho que o torcedor que mora longe merece um pouco também de reconhecimento, sabe? Porque mais do que ninguém, assim, eu não tô falando que somos mais torcedoras, óbvio que não. Mas a gente mais do que ninguém sabe o que é sofrer, porque quer e não pode. Porque a gente... Eu morro de vontade de estar no estádio sempre. A Amanda, eu tenho certeza absoluta que também. Eu choro. Então, mas a gente não pode, porque coisas impedem, situações impedem. Então, assim, é um requento. A gente sofre muito por não estar perto, por não poder. Entendeu? Você mora... Onde você mora mesmo? A produção me alertou que é Suzanópolis, eu errei Suzanópolis? um pouquinho aí, a Evelyn vai falar. Isso, Suzanópolis. Suzanópolis. Meu áudio tá certo aí pra vocês, porque aqui tá com um delay total pra mim. Mas aí a chuva, a minha internet hoje também não tá lá dessas coisas. É o programa ao vivo que vai complicando as coisas. A Amanda caiu. Daqui a pouco ela volta. A gente já está se encaminhando para o finalzinho desta. Já ela volta. Está voltando. A gente já está se encaminhando para o fim também. Amanda voltar, a gente começa a dar nossas considerações para encerrar mais uma live corintianos. Queria que o Corinthians tivesse uma situação melhor para a gente fazer essa live, né? Mas o Coringão não colabora. Foi só eu falar. Uma live mais feliz, né? Um assunto mais tranquilo, né? Não deu. Gente, mas assim, isso, eu só queria complementar... Otero 400 mil por mês. Eu só queria falar duas coisas. Desculpa da hora que eu tava rindo, é porque alguém tropeçou aqui perto de mim, aí eu não consegui segurar o riso. E queria complementar o que a Evelyn falou também, que muitas vezes a gente é chamado de torcedor de sofá. Bom, mais um spoiler aí da minha pesquisa para vocês, então, porque, pasmem, vocês estão equivocados, não, torcedor de outros estados não é torcedor de sofá, porque a quantidade de pessoas, assim, que de alguma forma já se deslocaram para ver o Corinthians, seja em caravanas, seja dela saindo da casa dela, que é na Zona Sul, para ir até a Zona Norte, na sede da organizada do time lá no local, sabe? De alguma forma ela já se deslocou para ver o Corinthians. Ela já, como a Evelyn mesmo disse, né? Ela não precisa estar ali no estádio para mostrar o quanto ela é torcedora, sabe? E claro que, como... Não, foi a Evelyn também que falou? Acho que foi a Evelyn, né? Porque eu concordo com absolutamente tudo que ela falou. Lindíssima, falou tudo. Mas acho que ela tinha falado também, né, que essa coisa de você participar de uma caravana, de você ir com uma galera até o estádio, né, é surreal, meu. E assim, a gente quando faz isso, tipo, eu tive a oportunidade de tanto sair de Curitiba para vir aqui para São Paulo, ver o Corinthians na Arena, e eu mando um salve, um abraço muito especial pro Rafa Gil aqui, porque se não fosse ele, eu não tinha assistido aquele Corinthians e Palmeiras lá em 2018, e ele me deu o ingresso de presente, assim, a gente se conhecia, né, pela internet e tal, pelo Twitter, e eu tava totalmente perdida em São Paulo, gente, porque eu não conhecia pessoalmente, eu não conhecia ninguém. Rafa Gil é maravilhoso. O Rafa Gil, assim, ele vai ser meu padrinho de casamento, já falei, entendeu? Quando eu casar,
Posso casar em 2040, mas o Rafa Gil vai estar lá na lista de padrinhos. Brincadeira, gente. Mas, assim, quando eu fui lá a primeira vez, né, ele que me deu esse acolhimento inicial, né, me chamou pra ir junto e tal, me apresentou pra galera, que daí foi no dia que eu conheci o meu namorado e tal, e depois a gente começou a conversar. E essa parte da fiel torcida me encantou muito, assim, sabe? Quando eu vim para São Paulo pela primeira vez. E é por isso que às vezes eu particularmente fico triste, assim, não gosto de ver muita picuinha, nem muito desentendimento entre a fiel, eu entendo que é difícil, né? Porque mas enfim, eu fico um pouco triste assim, porque cara, a melhor coisa é ver todo mundo unido e tal, mas claro que, enfim. Mas de qualquer forma, a gente como torcedor de fora do estado de São Paulo, não é só vindo para São Paulo ou indo até a Arena Corinthians que a gente vai demonstrar o nosso corintianismo e o nosso amor pelo clube, né? Seja até usando uma camiseta de camelô, se você estiver em casa, se você estiver escutando o jogo num radinho, o que vale é o sentimento positivo que você está vibrando pelo clube. Porque isso não é qualquer um que consegue sentir, entendeu? É uma coisa assim inexplicável, né? Totalmente inexplicável, mas que vale a pena ser sentido. E, enfim, é isso, gente. Vocês querem encerrar, né? Eu tô falando. Pode ficar à vontade. A gente está se caminhando já para o fim da live. Eu não quero roubar muito do tempo de vocês também. Tem como saber quantas pessoas estão assistindo? Tipo. A gente teve em média 25 pessoas assistindo a nossa live inteirinha. E agora a gente está variando de 15 a 20, mais ou menos, agora neste momentinho de live, nesse finalzinho. A gente teve bastante gente. Brincadeira. Tivemos bastante gente acompanhando aqui. Antes de encerrar, passar alguns recadinhos, né? Vocês que estão acompanhando no Facebook, sigam a gente lá também no Twitter, no Instagram, que é Os Corintimanos. A gente está com Os Corintimanos em tudo agora. E o canal do YouTube é Corintimanos. Sigam a gente lá. Quarta-feira agora a gente enfrenta o Coxa em casa. Depois, sabadão, Fortaleza também em casa. E quarta-feira que vem, graças a Deus, o melhor time do mundo está de volta. Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro Feminino. 19h30, ainda não sei quem vai transmitir. A gente está nessa de saber se vai ser Twitter ou se vai ser o Maicujo que vai transmitir. Mas a paz de espírito de saber que o futebol feminino está voltando e o Corinthians vai voltar a desfilar seu futebol com Arthur Elias e companhia. Olha, cara, assim... É de uma felicidade, porque assim, lá vocês não vão saber de notícias de Otero ganhando... Finalmente que joga um futebol vistoso, né? Exatamente. Agora a gente vai ter futebol mesmo, a gente vai ter futebol de verdade mesmo, porque, olha, não dá, né? Para justamente a gente poder esquecer um pouquinho de 400 mil. Vai dar gosto de assistir o Corinthians falar, hoje tem Corinthians. É para encher a boca. Enfim... Considerações finais, menina Evelyn, palpites aí para os próximos jogos, projeções, enfim, agora o espaço é seu. Dê as suas considerações finais, começando por você, depois a gente passa para Amanda, e é isso, vamos que vamos. Bom, gente, obrigada para quem assistiu até agora. Foi muito legal participar. Muito, Bruno. Gostei muito de participar com a Amanda também. Uma menina super inteligente, que eu desejo que tire um 10 no TCC. Depois que eu me mudar para São Paulo... assim, eu não dou palpite, é uma coisa minha, porque eu tenho esse negócio de que zica, né? Então, assim, eu não dou palpite, mas eu espero que a gente jogue pelo menos um futebol melhor, né? Que dê pelo menos aquela pontinha de esperança de que tudo vai melhorar e de que, não, cara, tô vendo a luz no fim do túnel, que talvez não seja o Otero e seus 400 mil por mês, mas obviamente que eu espero que a gente vença, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa dessa vitória. Não vou dizer que são jogos fáceis, porque hoje em dia não tem mais jogo, né? Mas são jogos em casa, e em casa a gente precisa pontuar, em casa a gente precisa fazer os 3 pontos. Então eu espero que a gente vença esses 2 jogos. Espero com certeza jogue melhor, porque
Tá sofrível ver o Corinthians. É por amor mesmo, porque se fosse qualquer outro sentimento, acho que a gente já tinha abandonado. Mas é isso. E obrigada de novo para quem assistiu. E vai, Corinthians. Amanda. Ai, maravilhosa, amiga. Gostei muito de participar. Eu, assim, né? Nem conhecia ela ainda. Ai, maravilhosa, amiga. Mas, sério, cara, não liga não. Eu sou assim mesmo. E eu quero pedir desculpa já, antes de finalizar, pedir desculpa porque eu falo demais, gente. Assim, às vezes eu me empolgo, entendeu? Mas fazer o quê, né? Uma hora eu vou aprender a dar uma segurada. Mas é que falar de Corinthians é muito bom, né? E deixa a gente muito feliz. Apesar das tristezas e apesar das raivas e estresses, a gente ama falar de Corinthians, cara. E tá junto com pessoas que são legais e que amam tanto quanto a gente fala de Corinthians é muito legal. Então eu agradeço do fundo do coração pelo convite aí. Eu desejo todo o sucesso para corintianos, para todos vocês que estão fazendo parte. E contem sempre com a gente, foi muito legal. Agradeço por todo mundo que acompanhou a live até aqui. Eu espero que o Corinthians consiga recuperar aquilo que acabou ficando a desejar, né, no começo desse campeonato, e antes do começo do campeonato brasileiro também. Então, eu espero que agora a gente consiga recuperar nossas energias de alguma forma, né, recuperar nossa confiança. Como a Evelyn falou, sei que pela frente não terão jogos fáceis. Cada jogo é jogo, né? A gente tem que ir sem ficar contando muita vantagem, pé no chão, humildade e jogo por jogo, entendeu? Mas vamos acreditar no Corinthians, apesar das nossas dificuldades, né? Eu acho que a gente, como torcedor, tá aqui para isso, tá aqui para apoiar, para esperar que o time consiga melhorar tanto ofensivamente, que eu acho que já melhorou um pouco, né? Apesar da gente ter perdido essas últimas partidas, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, mas eu acredito que a gente melhorou sim ofensivamente, conseguiu apresentar, pelo menos minimamente, algumas mudanças da parte de finalizações e tal. Só agora no último jogo, né, que infelizmente isso acabou deixando a desejar tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No jogo anterior, a gente teve um primeiro tempo, ó, bala. Aí chegou no segundo, destruiu a autoestima do torcedor corintiano. E agora, nesse último, foi tipo só ladeira abaixo, entendeu? Então eu, como a gente havia falado, quem ama perdoa, vou torcer para que o Corinthians consiga se recuperar dessa zica aí que está acontecendo, que o Thiago Nunes consiga acertar o time, o entrosamento. E vamos que vamos, né? Quarta-feira tem Corinthians de novo, tem Corinthians e Curitiba. Como a Evelyn tinha dito, não serão jogos fáceis, mas eu acredito que, independente de todas essas dificuldades, a gente ainda tem muita bola para rolar, né? A gente ainda tem muita bola para jogar. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por todo mundo que assistiu. Desculpem a minha falação. Sigam. Ah, deixa eu só falar uma coisinha, se você me permitir, Bruno. Eu não sei se eu posso, mas assim, eu não quero deixar de pedir para vocês, quem não conhece, e pesquisar no Instagram o Bendito Seja Futebol São Paulo, né? Que são só mulheres comentando, fazendo crônica esportiva, um projeto super legal que amplia a voz das mulheres na crônica esportiva. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, então convido vocês para conhecer, né? Para ver os nossos pré-jogos, pós-jogos, as resenhas. E estamos aqui também sempre que os corintianos precisarem. Tamo junto e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Aqui na espreita aqui, pediu para entrar por 5 minutinhos só para dar um olá na live. O nosso colírio do Corintianos, né? O muso, o capa de revista. Guilherme Moraes, só para tumultuar, só entrou só para tumultuar no finzinho, trabalhar que é bom, absolutamente neca de Pitibiriba. Aê, Gui! Então dê o seu olá e o seu adeus rapidamente, Guilherme Moraes, antes que eu te expulse da live. Primeiramente, boa noite, só queria agradecer muito vocês três estar tocando aí a live, tá? Eu peço desculpa que eu não participei hoje. Mas parabenizar o Bruno, porque ele conseguiu conduzir muito bem a live, mais uma grande... Não tá falando isso aqui no PV, viu, gente? Tô levando bronca.
A bronca você tava levando porque eu tava querendo entrar antes, ele não queria, tá, gente? Então ele me bloqueou. Mas é isso, eu queria agradecer muito a participação de vocês, eu tava escutando, tá? Tava ouvindo vocês, com certeza é um grande orgulho ter vocês comentando sobre futebol, falar de Corinthians, o conhecimento de vocês é muito amplo, e é uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? O Bruno falou que é o encerramento, gente, mas a nossa live só termina às 10h30, então, começando agora, vamos falar de muito de brincadeira, tá, gente? É só isso, eu só tenho a agradecer mesmo, uma ótima noite pra todo mundo. Não fala isso, menino, eu fico falando aqui até meia-noite, você não conhece a peça, não. A gente vai fazer, a gente vai bater recordes de live. Nossa, eu entrei, a Evelyn saiu, você percebeu, Bruno? Você entrou, a Evelyn saiu. Ela tem algo contra você. Tudo bem. Não, 2020, o Bruno Guilherme falou Moraes. que ia tirar o Guilherme, ele tirou. Eu tenho certeza que isso é um complô contra mim. Não, nada disso. Complô contra mim, eu tenho certeza. Agosto de 2020, Guilherme Moraes. Mais cansativo esse assunto de Guilherme Moraes em algum lugar do que Jadson no Corinthians. Enfim, agradeço a audiência de quem esteve aqui do começo ao fim. Guilherme Moraes, que entrou só para tumultuar nesse finzinho, acabar com o trabalho alheio. Enfim, muito obrigado pela presença. Diga. Ô, Bruno, eu peguei a parte que estavam falando do meu TCC aqui na transmissão. É claro que você ia pegar essa parte. Claro, eu tenho a cópia, o modelo. O Bruno deve ter umas 1.500 cópias no e-mail dele, porque o Bruno me ajudou a montar tudo, então ele deve ter também. Mas é uma honra, tá, gente? Eu fico até sem palavras, porque eu nem esperava esse tipo de reação de estar passando um TCC para alguém. Mas, assim, quando você quiser, é só me pedir que realmente eu passo, assim, com toda certeza. Certeza, cara. Tipo, super agrega, entendeu? E se é uma coisa que você fez falando sobre o Corinthians, o Bruno falou o teu tema, super interessante. Cara, a quantidade de coisas que eu li sobre o Corinthians, de artigo, de livro, de texto, entendeu? Então, quando você chega naquela parte do TCC que você tem que desenvolver tua metodologia, tudo que vinha é lucro, entendeu? Todo conhecimento que você absorver tá louco de bom, assim, vou falar aqui em paranaense. Eu só fiquei muito triste, Bruno. Eu fiquei muito triste que a Evelyn, ela não soltou nenhum porta no meio da transmissão, porque eu queria ouvir ela falando porta. Agora estou curioso. Por favor, Evelyn. Não, o Guilherme, pelo amor de Deus, né? Entrou para trabalhar. Pelo amor de Deus, entrou só para arrastar, meu Deus do céu. Olha, eu sinceramente, eu não sei porque, sabe, eu não sei o que me irrita mais, 400 mil por mês no hotel. A gente manda uns áudios para os amigos. Isso aí não é amigo. Pelo amor de Deus. A gente manda uns áudios para os amigos da gente, sabe, no WhatsApp, eles fazem o que? Zoam a gente em live. Não dá, né? Zoar ao vivo? Quem sabe fala ao vivo. Tô brincando, não precisa falar não. Tchau, vamos encerrar porque o Bruno precisa assistir a novela. Beijo, gente. Obrigado mesmo. Agora a novela já acabou. Você fez eu acabar a perder a novela, Guilherme Moraes. Enfim, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, menina, por me aturarem aqui de 1h30 com toque, os carambas todos, as minhas chatices. Enfim, é muito bom se reunir para falar daquilo que a gente mais ama, né, que é o Coringão. Então, semana que vem o Corintiano está de volta. Semana que vem a gente vai receber aqui o Diego do Ultimão, 24/8, só que em horário diferente, diferenciado vai ser às 8h30, mais ou menos, o início da nossa live. Diegão do Ultimão vai estar aqui conosco na semana que vem. Então, até semana que vem, tenham uma boa noite, se cuidem, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo a reprise. E até o próximo Corinthians, o seu papo de mano para mano, o seu papo de mano para mano. É isso aí, Guilherme? Falei certo o bordão? Falou, mandou bem. Eu tô muito Guilherme Moraes hoje, irmão, tô me sentindo. Enfim, muito obrigado e até a próxima, gente. Até a próxima, galera. Valeu.
Vai, Corinthians, tamo junto.